Minhas amigas, meus amigos, brasileiros e brasileiras, meus jovens, minha criançada, meu abraço. Vou repisar agora, hoje, sobre orçamento e finanças públicas, porque o Bolsonaro, que as urnas eletrônicas aí fizeram presidente, dizia na Globo, lá quando os jornalistas queriam saber sobre economia, que quem entendia de economia era o Guedes, ele só entendia de política. O safado não entende nada. Nunca leu nem o valor econômico, quanto mais um livro de economia. Fizemos um levantamento nos 30 anos de vida pública dele, não descobrimos nenhum livro que ele tenha lido. Não fez nenhum cursinho, nada. Ele só se preocupou em ter mandato para roubar o país. Criou 4 filhos para fazer com os filhos e as mães dos filhos uma gangue de bandidos para roubar os cofres públicos. Esse sujeito teria condição de falar em economia? Quanto mais em finanças públicas, em engenharia financeira e tudo. Eu tenho uma vida nisso aí. Preparado para uma batalha bastante gigante na esfera internacional, na época de Guerra Fria, União Soviética, a gente tinha de ter preparo para entender e se fazer entender por todos os chefes de Estado, por qualquer grau de docência. Então não era fácil. Nós não tínhamos professores. Nós tínhamos, naquela época, era chamado cérebro eletrônico. Eram os computadores que estavam juntos ali. Os trombolhos enormes, às vezes circuitava. Então, empatar com o computador já era a nota para passar para a tarefa posterior. Travar o computador, aí era a nota de aprovação naquela matéria para passar para outra. Foi assim que a gente foi, depois de ter os apelidos de doutor pelas universidades, que a gente foi preparado para a função que até hoje eu exerço. 62 anos nisso. Então, como eu sempre digo, se eu não tivesse envergadura para comandar a presidência do Brasil, que é o 5º maior volume de civilização do planeta, eu estaria criando galinha e plantando batata por alguma região do Brasil que é de terra muito boa. Então eu sou hoje o presidente constituinte para qualificar ainda mais pesado sobre os meus ombros. Eu não sou mandatário do povo. Eu sou o próprio povo no poder. Presidente constituinte, não sou eleito, sou instituído na forma da Constituição, que parece rolo porque fui eu que escrevi ela. Mas foi o povo que me instituiu nela. Então eu estou aqui, ocupando o tempo daqueles que vão me ouvir, na certeza de que, quando eu for espírito, lá em cima vão dizer que eu não roubei a vida de ninguém. Porque a coisa mais preciosa que nós temos aqui no mundo é a nossa vida. Cada segundinho dela, nós temos de pensar como vamos investir. E eu fui treinado na escola sobre isso. Aliás, antes da escola, eu sou judeu, sarraceno.
primo de Jesus, da linhagem de Judá, ou seja, da tribo de Judá. Então nós éramos chamados até hoje os leões de Israel, porque era de Judá que saíam os guerreiros. E meu pai era dessa têmpera. Quando nós completávamos 14 anos de idade, ele pegava o Schmidt Western Benson dele, W, era comprado nos Estados Unidos, os fazendeiros só que importavam aquilo. Uma caixa de balas, 50 balas. Levava a gente para o fundo da fazenda com mango. Mango era um reio trançado com 3 tentos na ponta. E enquanto a gente não tirasse o fundo do litro pelo bico, em distância de 22 passos, a gente não saía dali. E depois do 10º tiro, se o litro não mexesse lá, ele já começava a chacoalhar o mango e fazer uma meia-lua ao redor da gente. Foi desse jeito que eu fui criado, com esse carinho de macho para macho. E depois que a gente conseguia acertar, tiro, daí fazia mais 3 para firmar o pulso. Aí ele sentava na frente da gente ali e explicava que aquele treinamento era para quando a pátria precisasse, a gente ser homem suficiente para defendê-lo. Porque um homem não atira em outro homem. Um homem conversa com outro homem e se acertam conversando. E o homem que não tem estatura, de hombridade, honradez e caráter para isso, então ele não merece a atenção do homem. E aí tem que deixar para lá, como a gente deixa o cachorro que late na gente, como a gente deixa qualquer coisa que desagrada, mas que não nos entende. E isso como Jesus ensinou. Não deis aos porcos as vossas pérolas, nem julgueis aos cães as coisas santas. Então o homem se identifica por hombridade, honradez, caráter e lucidez. E o outro homem tem de ter essa mesma identificação, ou então não merece a atenção, deixa para lá. É o caso de Bolsonaro e Mourão, não merecem atenção. Ou alguém poderá me apresentar alguém na face da terra mais malaco, mais estrume do que um pai que cria 4 filhos, para fazer com eles uma quadrilha de bandidos com as suas mães, para assaltar os cofres públicos. Mas vocês colocaram ele aí de presidente do Brasil. Só não é um desastre porque eu tomei providência antes e as eleições se tornaram uma palhaçada porque não tinha valor nenhum. Mas serviu para a gente constatar uma situação muito vergonhosa dentro das Forças Armadas, liderada pelo Exército, com o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Mas era preciso que esse tumor viesse à tona para que a gente começasse a limpeza que é necessária ser feita com profundidade e extensão. Então agora, vamos voltar. Já no vídeo passado eu falei aqui sobre o decreto 9.699, de 8 de fevereiro de 2019, do presidente Bolsonaro com o seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu nunca tinha visto falar nesse sujeito aqui. Agora me dizem que ele deu um golpe, não sei aí. Enfim, falar em golpe, falar em malaco, em bandido, é tudo quadrilha. Quadrilha do Temer substituído pela quadrilha do Bolsonaro e do Mourão. E se eu não fosse tomar providência agora, ia assim, até que o povo de repente não aguentasse mais, e daí dava uma guerra civil. Para o presidente da República poder determinar
emissão de real, o Manteiga inventou os ativos líquidos. Isso foi em cima de um livro que eu escrevi, denunciando a conferência de Waterloo, nos Estados Unidos, quando De Gaulle pediu a conversão de 55 bilhões de dólares que ele tinha acumulado lá, em reserva ouro para ele emitir o franco-ouro, que ele queria fazer a moeda forte da União Europeia, e os Estados Unidos não tinham ouro. Então aí eles fizeram o maior estelionato que aconteceu no mundo. E daí isso aí eu denunciei na época do governo do Fernando Henrique Cardoso. Sistema financeiro, marginalidade estatal, banqueiros ou bandido. Mas eu não sabia, que só eu é que sabia aqui no Brasil da conferência de Waterloo. E aí quando eu denunciei isso aí, deu um problema sem tamanho aí com o Fernando Henrique, Pedro Malan, negócio tudo ali. Mas daí contornamos aquilo. E aí, em cima disso, o Manteiga descobriu bem, se o real está baseado no dólar, e o dólar não tem conversão de lastro, para que eu vou ficar submetido ao dólar? E ali começou, então, o socialismo monetarista de Estado sem economia. Inventou a lei ali sobre a emissão de real sobre ativos líquidos. E aí veio o que está acontecendo agora. Para fazer os ativos líquidos, ele precisava de uma base sólida das exportações. E o Brasil não tinha o que exportar. Às vezes exportava, às vezes não exportava. Então ali foi que começou o incentivo à exploração de minérios e do agronegócio. O Banco do Brasil até perdoava dívidas aí para agricultores e tal, mas eles tinham de plantar bastante e exportar soja para danado. Os pecuaristas também tinham de exportar carne para toda parte. E incentivaram a mineração aí para também haver exportação de minérios. Então, isso eram as chamadas commodities. Então, as commodities aí é que sustentavam os ativos líquidos nos balanços de pagamento. Em cima dessas commodities, aí o Manteiga fazia uma série de trapaças contábeis ali, junto com o Paulo Bernardo, e mantinha os ativos líquidos. Em cima dos ativos líquidos, eles metiam o real frio. Com esse real frio, eles faziam lastro metálico nas contas correntes para os bancos manterem a roda do consumo-produção através do consumo fiado, onde eles mantinham daí o emprego no consumo fiado e a arrecadação na produção mantida pelas emissões frias de real. Mas no fundo, não era um crime contra o sistema financeiro internacional, porque não tinha como reclamar isso aí, porque não havia lastro metálico em nenhuma moeda. Aí ocasionou um problema muito sério, foi aonde acabou com a globalização de mercados. Quando um país queria dar o calote no outro, não pagava, aí não tinha como cobrar a dívida nos foros internacionais, porque não havia uma moeda em que a dívida, a cobrança, o crédito pudesse ser baseado. Não tinha o princípio de direito expropriatório universal. Então, aí acabou a globalização dos mercados, porque acabou um país exportando para o outro, a não ser aquelas economias muito sólidas, e são poucas. Como foi o caso aí da própria Dilma, aí, exportando com commodity para fazer ativos líquidos, e no fim acabou perdendo muito dinheiro e não tem como cobrar. Então, baseado nisso aqui, nós temos o Guedes e o Bolsonaro extrapolando. Não preciso mais nem do ativo líquido. Eles estão gerando emissões por decreto. E isto sim é crime contra o sistema financeiro internacional. E é estelionato contra a economia do Brasil.
Por quê? Hoje nós estamos com uma dívida pública entre 7 e 9 trilhões. Eles não dão o total aí, mas nós temos meios de calcular tudo isso aí. Então, juntando tudo a dívida lá do município até a União, todos os débitos públicos e privados, está entre 7 e 9 trilhões. Já não tem como pagar isso. Mas aí está baseado nos ativos líquidos, não tem ativo líquido. O Bolsonaro com o Guedes, numa canetadinha aqui de emissão por decreto, eles aumentaram essa dívida em 606 bilhões 56 milhões 961 mil. Isso aqui descontrolou o processo inflacionário. Não tem como calcular agora a inflação, porque esse dinheiro aqui não tem, você não tem como contabilizar isso aqui. Então, o que ele fez? Numa canetadinha aí, ele acabou com o sistema financeiro e restaurou aquela inflação que o real corrigiu na época do Fernando Henrique Cardoso. Nós já estamos, a partir deste decreto aqui, com uma inflação descontrolada, que vocês podem ter certeza que vai ascender aí a 100%, 200%, vai acontecer o que aconteceu lá na Venezuela, que eles usaram a mesma metodologia. O tema é bastante técnico, e eu, para falar para o meu povo aí, não é para economistas. Então, eu tento ser bastante prolixo, quer dizer, falar bastante, para, se fosse numa sala de aula, eu diria isso em menos palavras. Mas daí, aqui, pouca gente vai entender. Então, aquele vídeo passado ali deu 48 minutos. Aí o pessoal me telefonaram aí que, principalmente os caminhoneiros, gastavam o crédito deles do celular, 10 minutos, 15 minutos, e daí não chegava ao fim do vídeo, ficava pior do que eles não tivessem ouvido nada. Então, baseado nisso, a gente está se ajustando. Já está dando 17 minutos e 23 segundos, então nós vamos terminar este vídeo aqui, mas eu não terminei a prosa. Daqui a pouquinho começamos outro.